Incerteza na China derruba a bolsa e o dólar sobe no Brasil. Temer se afasta da articulação política e Planalto anuncia que vai diminuir ministérios. Testemunha diz que filho de Ivo Pitangui tentou fugir após atropelar operário no Rio. Estelionatário revela como agia a quadrilha que comprava carro com cheque falso e revendia em São Paulo. Nos 50 anos da Jovem Guarda, a carreira e as emoções de Wanderleia, a primeira popstar do Brasil. Boa noite. Será enterrado amanhã o homem de 63 anos que morreu atropelado dentro do autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ele estava numa área própria para caminhada, mas acabou atingido por um carro em alta velocidade que participava de um evento de manobras radicais. A pista do autódromo de Interlagos, onde aconteceu o acidente, ficou fechada hoje para perícia. A investigação quer descobrir as circunstâncias do atropelamento. Laurindo Pinheiro, de 63 anos, morreu quando praticava exercícios físicos. Pegou meu irmão, acabou tirando a vida do meu irmão, tirou a vida da nossa família, porque era um exemplo de vida para todos nós. Laurindo foi atingido numa área própria para caminhadas por um carro desgovernado que estava num evento. O veículo só parou neste muro e ficou com parte da frente destruída. O motorista tinha ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Ele participava de um campeonato de manobras radicais com carros potentes aqui no Autódromo de Interlagos. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o organizador do evento é responsável por todas as áreas durante as exibições e também deve responder pelo acidente. Estas imagens, registradas meses atrás, dão ideia de como funciona a competição no autódromo. Carros aceleram e fazem manobras diante do público. Na delegacia, José Cláudio Filho, de 21 anos, confirmou que bebeu cerveja e vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Como não pagou a fiança de R$10 mil, foi transferido para um centro de detenção provisória na Grande São Paulo. Laurindo Pinheiro será enterrado amanhã. A empresa responsável pelo evento não respondeu aos contatos do Jornal da Record. A polícia do Rio de Janeiro indiciou o empresário Ivo Nascimento Pitangui, de 59 anos, por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Uma testemunha disse que o filho do famoso cirurgião plástico estava bêbado e tentou fugir após atropelar e matar um operário. Câmeras de segurança flagram o momento em que o operário José Ferreira da Silva, de 44 anos, caminha com um guarda-chuva na calçada. Em seguida, o carro do empresário Ivo Nascimento Pitangui derrapa, atinge o operário e só para quando bate no poste. Ontem, o empresário deixou o hospital em um carro da polícia. Na chegada à delegacia, confundiu o nome do homem que ele atropelou e matou. Eu sinto muito pela morte do operário Joaquim. Estou muito sentindo que o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Mais tarde, Ivo seguiu algemado com outros presos para o complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio. A justiça negou o pedido de habeas corpus feito pelos advogados e a situação dele se complicou ainda mais. A polícia ouviu uma nova testemunha, um morador que chegava em casa no momento do acidente. Ele disse que o empresário estava embriagado e que tentou fugir sem prestar socorro à vítima. Ele viu quando o condutor tentou sair com o carro, quando ele desceu cambaleando, e ele é taxativo no seu depoimento. A delegada pediu uma outra perícia para determinar qual era a velocidade do carro na hora da batida. O inquérito já foi enviado ao Ministério Público. Com base nas provas, o empresário vai responder por um crime ainda mais grave, o de homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Se condenado, a pena varia de 6 a 20 anos de prisão. O vice-presidente Michel Temer deixou o dia a dia da coordenação política do governo. E o Palácio do Planalto anunciou que vai cortar 10 dos 39 ministérios até o mês que vem. A expectativa era de um anúncio formal, mas no prédio onde o vice-presidente dá expediente, apenas jornalistas aguardaram a chegada de Michel Temer. Mas o único compromisso da tarde foi uma visita fechada ao presidente do Senado, Renan Calheiros. O vice-presidente prometeu e cumpriu.
Depois dos esforços para aprovar o ajuste fiscal no Congresso, se afastaria da articulação política. Os desentendimentos com o PT se agravaram no início do mês, quando, no auge da crise política, Michel Temer afirmou que faltava ao Brasil alguém que reunificasse o país. Os petistas acusaram o vice de se autopromover e desgastar ainda mais a presidente Dilma. Temer deixa o dia a dia das negociações com o Congresso em torno de cargos e a liberação de emendas parlamentares. Na Câmara, o líder do governo minimizou mais uma mudança na articulação. Continua tudo do mesmo jeito. Ele vai continuar cuidando da grande política. Já a oposição avalia que o afastamento de Temer enfraquece ainda mais o governo. O governo vai passar a ter dificuldades, a não ser que consiga superar dificuldades que não conseguiu superar e que levaram Michel Temer a deixar a coordenação política do governo. O Planalto não comentou o assunto. De forma tímida, anunciou que em momento de ajuste econômico, o governo deve cortar 10 ministérios e reduzir parte dos 22 mil cargos comissionados. O presidente deu um prazo para uma equipe liderada pelo Ministério do Planejamento, com participação de todos os ministérios, de apresentar uma proposta de reforma administrativa até o final de setembro. E a presidente Dilma Rousseff definiu hoje que a primeira parcela do 13º dos aposentados será paga integralmente na folha de setembro. Os outros 50% serão pagos, como de costume, na folha de novembro. No Congresso, essa é uma semana de embates. O Procurador-Geral da República será sabatinado por senadores e os deputados vão discutir as denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A expectativa é de que a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, complique a vida do presidente da Câmara. A lista de deputados independentes que defendem o afastamento de Eduardo Cunha do cargo deve crescer. Questionado se ele teme um movimento para tirá-lo da presidência, preferiu não responder. Sem comentários. Essa semana, a CPI da Petrobras marcou a cariação entre o doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa. Já o Senado deve colocar para frente a chamada Agenda Brasil, aqueles projetos que contam com a simpatia do governo e visam a retomada do crescimento. Na quarta-feira, Rodrigo Janot vai ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A previsão é que a recondução dele ao cargo de Procurador-Geral seja votada também no mesmo dia. Hoje, o senador Fernando Collor, denunciado por Janot ao Supremo Tribunal Federal por envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras, mais uma vez voltou a atacar o procurador. Trata-se, senhoras e senhores senadores, do senhor Rodrigo Janot, de um fascista da pior extração. É esse tipo sujeitinho à toa de Procurador-Geral da República, da botoeira desse senhor Rodrigo Janot, que queremos entregar à sociedade brasileira? A Procuradoria-Geral da República informou que Rodrigo Janot não vai comentar as críticas do senador Fernando Collor. Uma incerteza geral, a desaceleração da economia chinesa mexeu com a Bolsa de Valores do mundo todo hoje, no que foi chamada de Segunda-feira Negra. O governo chinês bem que tentou. Desvalorizou a moeda do país, o yuan, baixou os preços de matérias-primas, refinanciou empréstimos. Mas, segundo especialistas, depois de anos de crescimento impressionante, chegou a hora do gigante asiático, mesmo a contragosto, diminuir o ritmo. A desaceleração chinesa provoca um efeito cascata. Com o país comprando menos, quem vende para ele ganha menos. Os investidores se assustam e decidem colocar as ações à venda. Só que o excesso de ações no mercado leva à desvalorização delas. Com a maior baixa dos últimos 8 anos em Xangai, o índice japonês Nikkei também caiu. Queda acompanhada por países como Coreia do Sul e Austrália. O mercado europeu operou no vermelho o dia todo e as bolsas perderam o equivalente a 2 trilhões de reais. Nos Estados Unidos, o Dow Jones registrou o pior índice do ano. E o temor com a economia chinesa teve impacto também no Brasil. O dólar subiu e a bolsa fechou no menor nível desde 2009. A Bolsa de São Paulo já começou o dia em queda e, no pior momento, chegou a recuar 6,5%. Depois teve uma recuperação, mas mesmo assim, encerrou o pregão com a maior desvalorização diária em 8 meses, menos 3%. Mas para este economista, a situação chinesa
não muda a parceria comercial mais importante para o Brasil. O ruim deles é crescer mais do que 6% ao ano. Tomara que o Brasil tivesse ruim como eles, né? Quer dizer, a China vai continuar importando do Brasil, vai continuar importando cada vez mais. O momento de pânico dos investidores com a desaceleração na economia chinesa e a preocupação com o risco em mercados emergentes também afetaram a cotação do dólar no Brasil. A moeda americana fechou o dia em R$ 3,55, o maior nível em mais de 12 anos. Veja a seguir, homem cai em bueiro e fica 9 dias desaparecido em Salvador. E na nossa série especial sobre os 50 anos da Jovem Guarda, a ternura e a ousadia de Vanderleia, a primeira popstar do Brasil. Eu usava uma mini saia com classe. Dale, Vandeca! E não queria que eu saísse de você. Agora uma história inacreditável em Salvador. Um trabalhador caiu num bueiro quando corria para pegar um ônibus. Ele passou 9 dias desaparecido até ser encontrado numa galeria de esgoto da cidade, gritando por socorro. Estas imagens mostram o homem já no hospital. Genivaldo da Silva Souza ficou 9 dias perdido nas galerias de esgoto da cidade. A família viveu momentos de aflição. Nos hospitais, na delegacia, e nada de notícia, nada mesmo. Eu nunca vi um sumiço tão esquisito daquele. Genivaldo contou que saiu do trabalho e esperava o ônibus nesta estação da capital baiana. Quando o coletivo se aproximou, ele correu e acabou caindo em um bueiro. O lugar é bastante movimentado normalmente, mas ninguém teria visto o que aconteceu. O carpinteiro percorreu mais de 5 quilômetros. Como estava no escuro e com a água acima do peito, não conseguia sair das galerias. Até que avistou uma claridade na abertura de um outro bueiro e gritou por socorro. Uma mulher que passava pelo local ouviu e chamou a polícia. Genivaldo sofreu uma infecção grave e corre o risco de perder os pés. A família acredita que, depois de tudo, o fato dele estar vivo já é o bastante para comemorar. Foi só alegria. Procurada, a empresa de saneamento, a Embasa, responsável pela manutenção dos bueiros, não quis se pronunciar. Terça-feira com um tempo fechado e chuvoso entre o sul e o sudeste. Uma frente fria provoca chuva do nordeste de Santa Catarina ao sul do Rio de Janeiro. A área mais atingida será o litoral paulista. Em 24 horas pode chover o volume de água esperado para 10 dias. Previsão de temporais do oeste do Amazonas ao Maranhão. Pancadas de chuva atingem o litoral entre Alagoas e Paraíba. A qualidade do ar fica boa em parte do sul e do sudeste. Já algumas cidades entre Amazonas e o oeste mineiro entram em estado de emergência com umidade do ar abaixo de 12%. Faz frio nas serras gaúcha e catarinense com 7 graus de madrugada. A máxima não passa dos 20 graus em Florianópolis, já em Cuiabá faz 39 graus. Em São Paulo chove a qualquer momento e a máxima é de 22. Em São Luís, 30 graus. Em Porto Velho, 35. Em Goiânia, estado de alerta por causa da baixa umidade e faz 36 graus. Você vai ver a seguir, estelionatário é preso e revela como agia a quadrilha que comprava carros com cheque sem fundo e revendia em São Paulo. E na série especial, a minha colega Adriana Araújo nos leva a um passeio animado pela Jovem Guarda com a cantora Vanderleia. Parece? A bandeca em muitas versões, ó, são presentes de fãs. Essa aqui é uma bandeca de cabelo mais lisinho, ó. Mais lisinho. Essa aqui fez touca, né? Essa fez. Trabalhadores do Comperj, o complexo petroquímico da Petrobras, protestaram na frente da sede da estatal do Rio contra a paralisação das obras. A Petrobras diz que está à procura de parceiros para retomar o projeto. Uma barricada no meio do caminho. O incêndio foi pequeno, mas provocou confusão no trânsito. Os manifestantes vieram de Niterói e saíram pelas ruas do centro do Rio até a sede da Petrobras. São trabalhadores do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, que ocupa uma área de 45 quilômetros quadrados e tinha como objetivo estratégico expandir a capacidade de refino da Petrobras.
A paralisação do projeto prejudicou a economia de várias cidades. Meu marido foi demitido, ficou desempregado por um tempo, foi para o shopping, agora tá para ser demitido novamente, porque não está tendo movimento no shopping. A empresa já descartou do plano de investimentos desse ano a retomada das obras do Comperge. A manifestação de hoje, que reúne representantes de 15 cidades, pretende pressionar a Petrobras para rever essa posição. Uma comissão de prefeitos foi recebida pela direção da empresa. Uma nova reunião foi marcada para daqui a 30 dias. A Petrobras quer um parceiro para concluir uma das 2 refinarias do polo petroquímico. O que nós queremos é isso, é que construa a refinaria, não importa quem construa. Enquanto isso, Paulo Henrique sonha em ter a carteira de trabalho assinada novamente. Com 2 filhos em casa para criar, entendeu? Bato na porta, desemprego, não tem nada. Um soldado da Polícia Militar está preso suspeito de participar da chacina que terminou com 18 mortos na Grande São Paulo. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dos PMs que são investigados. Até agora, mais de 50 policiais foram ouvidos pela Corregedoria da Polícia Militar. Um deles, de 30 anos, foi reconhecido por uma testemunha e está preso. A polícia já identificou pelo menos 19 suspeitos, quase todos PMs. Apenas um homem, que não é da polícia, teria acompanhado a ação. Paralelo aos depoimentos que ocorreram aqui na Corregedoria, a polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de 18 policiais militares que estão sendo investigados. Foram apreendidos celulares, armas e outros materiais que agora serão periciados. A polícia quer fazer o cruzamento das ligações feitas nos aparelhos celulares para saber quem falou com quem no dia e na hora em que as mortes ocorreram. As investigações também passam por esta casa noturna, próxima à região da chacina. Foi aqui que, no dia do ataque, alguns policiais teriam se reunido para comemorar as mortes. Eles teriam pedido ao segurança da casa para registrar a entrada deles quase na hora das execuções, para despistar. A Corregedoria também procura saber por que eles foram dispensados mais cedo do serviço naquele dia. É prioridade absoluta da Secretaria da Segurança Pública resolver os 18 homicídios ocorridos, os 13 ocorridos em Barueri, os 15 ocorridos em Osasco. Ainda em São Paulo, um homem está preso há mais de um mês acusado de um crime que não cometeu. O falso flagrante foi armado por policiais militares em frente a uma delegacia. E em outro caso, também envolvendo PMs, um rapaz levou vários tiros a queima-roupa. Eles me levou lá pra cima, no barranco, tirou as algemas de mim e levou. Ele me levou segurando pela touca. Aí esse policial que tava me levando me jogou de cima do barranco e atirou nas minhas costas, queima-roupa. Foi 3 policiais. Militar? Um revisou, não tinha nada. Aí entrou outro, pegou o celular e fez assim. Colocou na... Aí entrou o terceiro e tirou. 2 casos diferentes de vítimas de maus policiais militares no intervalo de 15 dias em São Paulo. Um é acusado de um roubo que não aconteceu. O outro sofreu uma tentativa de assassinato na frente de vários moradores. Das janelas deste prédio, os moradores testemunharam a ação dos PMs no dia 30 de julho. Aí o polícia estava lá e eu gritei, xinguei ele. E falei pra eles assim, moço, vocês estão executando o menino? Aí ele ficou nervoso na hora que o menino teve força pra ir, mas o menino recebeu 2 tiros nas costas. Não tinha arma nenhuma na mão dele. Um dos pelo menos 5 tiros disparados pelos policiais da tropa de choque atravessou o corpo do rapaz, que ficou 10 dias na unidade de terapia intensiva deste hospital. O jovem de 19 anos escapou por muito pouco. Depois de receber alta, ele voltou para casa com medo. Por isso, o morador do Jardim João 23, bairro da periferia da Zona Oeste de São Paulo, não quer mostrar o rosto enquanto relata o que aconteceu. Me deparei com os policiais, né? Eles me abordaram, começaram a me agredir e falavam que eu era traficante. Você que está no movimento, né? Então, nós só vai liberar você quando você dá o dinheiro para nós e as drogas. E que se eu não desse, eu ia ser preso. Ou então ia morrer. Para me escolher. Os PMs contaram outra história na delegacia.
disseram que depois de deterem o jovem, ouviram disparos e que o rapaz aproveitou para fugir. Os policiais então pediram reforço, patrulharam a área, mas ninguém foi preso e que só mais tarde foram avisados sobre a chegada de um baleado no hospital universitário. Os policiais militares vieram até o pronto-socorro. Segundo a mãe dele, entraram na sala de emergência e ofenderam o jovem. Os PMs ainda fotografaram o rapaz enquanto ele estava sob cuidados médicos intensivos, com ventilação mecânica, correndo risco de morrer. Eles invadiram a sala para tirar foto do meu filho. Eu tapei o rosto do meu filho com as mãos, com o pano. Eles arrancaram o pano, deram risada ainda, entendeu? Deram risada e falaram que conseguiram uma. Eu perguntei, para que vocês querem a foto do meu filho? Para quê? Para terminar o serviço? A mãe dele largou um emprego de 11 anos para ficar 24 horas ao lado do filho. Eles sabem que o meu filho está vivo, eles sabem. O meu filho, para eles, se tornou uma ameaça. Meu filho só tem utilidade para eles morto, porque morto não fala. Agora, outro caso que retrata o despreparo de oficiais da Polícia Militar Paulista. 15 de julho. O manobrista Ailton Oliveira dos Santos Medeiros está a caminho do segundo emprego. Neste cruzamento, ele é parado por policiais militares. Ele estava numa moto parecida com a de um assaltante que agia na região. Para os PMs, só a semelhança não era suficiente para prender o rapaz. Era preciso uma prova e ela teria sido forjada aqui em frente a esta delegacia, onde o caso foi registrado. Primeiro, os PMs teriam convencido este homem a mentir que tinha sido assaltado por Ailton. Aí falou, me dá o teu celular que eu vou fazer um negócio com ele. Aí eu peguei e desci meu celular, não sabia que ele ia fazer. Depois, os policiais teriam colocado o homem na viatura e levado até a delegacia. Lá teriam armado falso flagrante. Sim, foi 3 policiais. Militar? É, um revistou, não tinha nada. Aí entrou outro, pegou o celular e fez assim. Colocou na... Aí entrou o terceiro e tirou. Arrependido, o homem foi até a corregedoria da Polícia Militar para desmentir toda a história. Outro boletim de ocorrência contra o Ailton, de uma tentativa de assalto que teria acontecido 6 dias antes, também está sob suspeita. Segundo o documento, uma mulher disse tê-lo reconhecido de dentro de um ônibus, à noite, no momento em que Ailton era abordado pelos policiais. Mas nesta ligação telefônica, ela admite que os PMs foram até a casa dela para pedir que ela reconhecesse Ailton na delegacia. Você só queria saber por que a polícia pediu que a senhora mentisse. Porque precisa ganhar. Por quê? Não vai ganhar, você não me coloca em risco, tá? Ailton está preso há mais de 30 dias nesta cadeia de Guarulhos. Ele trabalha neste estacionamento, emprego que conseguiu depois de cumprir 9 anos de prisão por formação de quadrilha e assalto. O patrão dele diz que o manobrista é um funcionário exemplar. Ele saindo da cadeia, o senhor vai... Ele retorna ao posto dele, que está na guarda dele. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Corregedoria da PM e a Polícia Civil estão investigando a atuação dos PMs denunciados na reportagem. A Polícia Federal desmontou um esquema milionário de comércio ilegal de madeira. 11 pessoas foram presas em Belém, entre elas o superintendente do INCRA em Santarém. A operação também foi feita em Florianópolis e Manaus. A fraude chega a mais de 30 milhões de reais. Mais de 500 prefeituras de Minas Gerais protestaram contra a diminuição no repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Em Itabira, os prefeitos fecharam uma rodovia. O governo do estado informou que vai liberar verbas para as cidades. Os mais de 50 alunos de uma escola em Santo André, na Grande São Paulo, podem ter sido contaminados por uma bactéria presente nos alimentos. Hoje, a prefeitura descartou a contaminação pela água. 4 crianças ainda estão internadas na UTI.